Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade da semana passada, ok? Então assista o vídeo, tire as suas dúvidas, aquilo que você não conseguiu compreender muito bem, então é hora de entender. Pessoal, então olha só, no primeiro exercício a gente tem aqui esse gráfico de tempo em função de temperatura. É um gráfico de aquecimento. Todos os gráficos de aquecimento, a gente tem essa sequência de transformação que já está em azul aqui. Então, quando você for responder, já coloca essa sequência para ficar mais fácil. Os estados físicos sempre vão começar no sólido, tá? Estou mostrando aqui com o cursor sólido. Imagine que você tem uma pedra de gelo, tá? No estado sólido. Enquanto passa o tempo e aumenta a temperatura, esse gelo vai começar a derreter, né? Então, você vai ter sólido mais líquido. Depois você vai ter somente líquido, né? O gelo derrete totalmente, fica só líquido. Daí esse líquido vai começar a evaporar. Então você vai ter líquido mais gasoso e, por fim, somente gasoso ou vapor. Tá bem? Então vamos lá, respondendo. Letra A. Faixa de temperatura em que a substância permanece sólida. É só você olhar aqui, olha, no seu gráfico. Qual é a parte onde ele está totalmente sólida? De 10 a 20. Então, você vai responder aqui para mim, olha, 10 a 20. Só isso, né? Que é essa regiãozinha aqui do gráfico onde está sólido. Letra B. Faixa de temperatura em que a substância permanece totalmente líquida. Vejam, totalmente líquida. Então, começa essa partezinha aqui do gráfico, olha, começa no 20 e vai até o 40. Isso que você vai me responder. 20 a 40. Viu só como é simples? Letra C, temperatura de ebulição. Primeiro, o que é esse negócio aqui de ebulição? Vocês vão olhar lá naquele gráfico que eu passei para vocês na parte teórica. Ebulição, gente, é a transformação do líquido, deixa eu arrumar aqui, líquido em gasoso, né? Então, líquido transformando em gasoso. Ebulição, olha lá no meu gráfico, eu já marquei, tá? Então, ebulição, qual é a temperatura que isso acontece, que o líquido passa para gasoso? 40. Então, aqui você vai responder para mim, 40. Temperatura de fusão. Agora, pessoal, vamos lá para a fusão. O que vai ser isso? Fusão é passagem de sólido para líquido. É só você olhar naquele gráfico que eu passei, que tem um monte de setinhas. Onde acontece essa passagem do sólido para o líquido? Vejam só, no 20. Tá? Então, a temperatura aqui vai ser 20. Vou colocar as respostas todas em azul. Letra E. Tempo que a fusão demora. Então, vejam só, a passagem do sólido para o líquido da fusão demora de 10 a 20. Então, você pode pôr só assim, 10 minutos ou de 10 a 20, tá? Porque, né, de 10 até 20 a gente tem 10 minutos. Então, vou colocar aqui 10 minutos, certinho? F. Tempo em que a substância permanece líquida. Olha, quer saber o tempo? Olha só, de 20 a 40, dá 20 minutos, né? 20 até 40, então a gente tem 20 minutos, ok? E por último, classifique o tipo de gráfico. Eu mandei 3 tipos para vocês, existem 3 tipos. Esse aqui, como você vai saber como classificar o seu gráfico? Você vai olhar essas partezinhas retas no gráfico, que a gente chama de patamar. Nessa região aqui, olha, a temperatura não aumenta, ela permanece em 20. Nas outras que a curvinha está subindo, então, consequentemente, a temperatura está aumentando. Como esse gráfico tem 2 patamares, que é essa partezinha reta, então esse aqui é um gráfico de substância pura, tá? Quando você tem valores aumentando, tanto no ponto de fusão quanto na ebulição, é outro tipo de gráfico, tá? Pode ser mistura eutética ou azeotrópica. Esse aqui é uma substância pura. Número 2. Para combater traças e baratas, é como colocar bolinha de naftalina no guarda-roupa, umas bolinhas branquinhas que têm um cheiro muito forte. Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuem de tamanho, ou seja, elas são sólidas e elas vão diminuir, ou seja, elas vão evaporar, sumir, sem ficar líquida. Então, como se chama esse processo, essa mudança de estado físico? Ou seja, a bolinha está mudando do sólido direto para o gasoso. Esse fenômeno aí, gente, se chama... Quem olhar lá vai ver que é sublimação. Só isso que você tem que responder, tá bem? Número 3, observe os seguintes fatos. Primeiro,
a pedra de naftalina deixada no armário. Como eu acabei de falar para vocês, o sólido vai se transformar em gasoso, nesse caso aqui da naftalina, certinho? Uma vasilha deixada com água deixada no freezer. Então, a água está no estado líquido. Se ela for deixada ao freezer, ela vai ficar no estado sólido, né? Vai virar gelo. E por último, uma vasilha com água deixada no fogo. Eita, agora você tem a água líquida, daí se deixar no fogo, o que vai acontecer? Vai evaporar, vai passar para o estado de vapor. Então, líquido passando para o gasoso. Derretimento de um pedaço de chumbo quando ele é aquecido. O chumbo, gente, é sólido. Então, o que vai acontecer com ele? Quando você derreter, ele vai se tornar líquido, certinho? Então, olha, já descobri todas as transformações aqui. Aí você vai lá no gráfico e descobrir qual foi o estado, o fenômeno, né, que aconteceu. Sólido para gasoso. A gente viu que quando passa direto chama sublimação. Então, ou vai ser a letra A ou vai ser a letra B. Líquido para o sólido, solidificação, né? Então, continua A ou B. Líquido para gasoso, esse aqui se chama ebulição. E o sólido para o líquido se chama fusão. Então, a letra certa aqui para nós é a letra A, ok? E por último, número 4, novamente um gráfico, a gente vai analisar a mesma transformação, vocês vão colocar aqui sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais gasoso e gasoso. Todos é essa mesma transformação, coloque isso antes de responder as suas questões. Tá? Aqui embaixo, sólido para o líquido, você já põe ponto de fusão e lá em cima, líquido para gasoso, você já põe ponto de ebulição, certinho? Então, vamos aqui analisar o que é correto. A faixa de temperatura em que a substância permanece sólida é menos 41 graus. Menos não, é positivo, é mais, né? Então, não é essa. B, a substância A não é uma substância pura. Então, vejam, é sim uma substância pura. Como que a gente sabe? Tem dois patamares no gráfico, duas partezinhas retas. Então, não é a letra B. Letra C. A temperatura de ebulição da substância é 41 graus. Ebulição, não, é 182. Letra D. A faixa de temperatura que a substância permanece líquida é de 25 até 182. Então, vejam, de 25 até 182, está errado. Em 25 graus Celsius, a substância é um líquido, está errado. Então, olha só, eu falei errado aqui para vocês. A substância permanece sólida de 25 até 41. Não é o menos, não. É até. De 25 até 41. Eu li errado. Então, essa daqui é a nossa letra certa. Veja, do 25 até o 41 está sólido, né? Então, a letra certa aqui é a letra A. Então, pessoal, a nossa correção encerra por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.